gente dava feliz ano novo. Feliz ano novo, moças. Bom dia. Feliz ano novo para a comunidade também. Pois é, Bom pois é. dia. Você sabe que eu estava ouvindo o Plínio falando do Padre Júlio, já vou emendar um comentário que eu acho que é importante, que é bom a gente se dar conta, eu não sei se eu já falei disso aqui, mas que a burguesia, internacionalmente, está fazendo o que eu tenho chamado de mercadorização, que é pegar elementos da estrutura social que faziam parte só do custo da formação da força de trabalho e transformar em mercadoria em formas de lucro, né? E a disputa com o Padre Júlio, minha solidariedade a ele também, tem uma conotação político-ideológica, que é essa que o Plínio já ressaltou, mas tem uma conotação também mercadológica, porque a assistência social no Brasil, principalmente via as comunidades, as chamadas comunidades terapêuticas, ela está se transformando num empreendimento capitalista com base escravocrata, importante para o financiamento de setores da burguesia. Eles transformam porque ele tem proliferado, tem inclusive recebido reconhecimento e financiamento público por conta, principalmente do governo Bolsonaro, e ele é um empreendimento. A gente precisa olhar isso como se fosse uma empresa, dá muito lucro. Só que é um empreendimento no capitalismo atual de base escravocrata, porque essas pessoas não recebem salário, tem todos os traços de trabalho análogo à escravidão, porque eles ficam devendo pela comida, pelo alojamento, são alojamentos de péssima qualidade em geral, que tem uma forma de você explorar as pessoas, eles trabalham, às vezes trabalham fora da comunidade, às vezes trabalham como agricultores na própria comunidade. Problema, né, moça? Minha Sua internet internet está voltou? falhando um pouquinho. A internet está falhando ou para mim só que falha? Então, esse instrumento, Está falhando um pouquinho. na verdade, fazer uma disputa política com quem faz caridade de verdade, ou seja, com quem realmente assiste o outro como pessoa, entre muitas aspas, mas é encarado como essas pessoas que encaram isso como empreendimento, como uma concorrência desleal, porque ele está atendendo as pessoas por amor, por respeito, por humanidade, e não cobra por isso, e não transforma essas pessoas em escravos, né? Então, eu acho que isso é um aspecto que a gente precisa enxergar, porque a gente precisa enfrentar essa nova forma de trabalho análogo à escravidão, que a burguesia brasileira, através muito, né, das religiosidades que mercadorizam a fé, estão atuando. A internet está muito ruim, moças, porque daí eu acho que eu vou ter que trocar de lugar. Agora Às vezes ela. estabilizou. Então Qualquer coisa a gente te avisa. Aí você troca. vamos tentar. Tá, isso. Mas, enfim, acho que esse é um aspecto importante. Então, solidariedade ao Padre Júlio, mas a gente precisa encarar que a gente vai precisar enfrentar esse fenômeno de escravidão que é baseada na desestruturação social, né? A gente teve um governo Bolsonaro que promoveu a fome, que promoveu a miséria, que promoveu a inflação, principalmente a inflação de alimentos e a inflação de tarifas, né? Gás, energia elétrica, coisas muito básicas para a existência das pessoas, promoveu o desemprego. Ao fazer isso, eles criaram uma massa de pessoas suscetível ao abuso de entorpecentes, pessoas que não tinham condições de comer, que viam a sua família muito desestruturada. E eles, então, criaram uma massa de pessoas suscetível a ser explorada. E elas vão parar nessas comunidades terapêuticas como se estivessem recebendo assistência, né? Como se estivessem sendo ajudadas, quando, na verdade, elas não estão sendo ajudadas, elas estão sendo levadas para quase um campo de concentração, em alguns casos, né? Ou para isso que a gente chama de trabalho análogo à escravidão. Então, isso é muito sério, e demonstra o que é a burguesia, né? A burguesia misturada e imiscuída aí nesses instrumentos religiosos de exploração. Então, é muito, muito grave isso. Uhum. Bom, obrigada, Lenira, por essa primeira análise aqui no café. E eu queria começar te perguntando, né? Você foi fundamental para a gente em 2023, nossa primeira convidada nessa primeira semana de 2024.
Queria saber quais são suas expectativas diante dessas notícias que já saíram, né, nesses primeiros dias do ano. Os ministros, líderes parlamentares tendo que voltar do recesso mais cedo, porque a política realmente não para. E como você chega em 2024, que primeira análise você já faz em relação à expectativa mesmo para esse segundo ano de governo Lula? Então, Rebeca, eu penso que o que a presidenta Gleisi falou na conferência eleitoral é uma referência importante para a gente pensar 2024. O Lula tomou a atitude corretíssima de vetar na lei de diretrizes orçamentárias dois aspectos muito inaceitáveis dela, né? Um foi o que a gente chamou de emenda das trevas, que era aquela emenda orçamentária que dizia que o governo não podia participar, financiar, nem direta nem indiretamente, qualquer ação que não fosse de promoção da transfobia, por exemplo, ou da LGBTfobia, porque eles diziam que não fosse para defender a família tradicional pai, mãe e filhos, que é uma família que não existe quase no Brasil, é bom que se diga, né? Porque a gente tem um número muito maior de mães solos, um número muito enorme de mulheres que vivem, às vezes, as mães, as vós e as crianças, famílias que têm configurações que moram tios com primos e com sobrinhos, famílias que têm várias configurações, não são só as famílias LGBTQIAPN+, que estão atingidas. A família tradicional brasileira é minoria no Brasil. Essa tradicional no sentido que eles definem, inclusive explícito no texto, né? Que era família formada por pai, mãe e filhos, estava escrito. Essa emenda das trevas, que também perseguia, né? O Brasil, um dos poucos países capitalistas que não fez a reforma agrária, então a emenda não pretendia perseguir os grandes assaltadores de terra no Brasil, que são os grileiros, os grandes latifundiários, os que tomaram posse porque eram literalmente amigos do rei. Essa emenda foi vetada, e a emenda que transformava não a fatia do orçamento impositivo, mas a obrigação de implementar ele no primeiro semestre, que tinha claramente um cunho eleitoral dos parlamentares, dizendo: eu preciso que o dinheiro seja liberado no primeiro semestre para eu usar dinheiro público para fazer campanha para os meus apaniguados, independente da necessidade, da importância da política social que esse dinheiro devia estar financiado, e eu quero impor ao governo, ao executivo, fazer isso no primeiro semestre para garantir que a campanha dos meus apaniguados, que são as mesmas pessoas, né, que esse é um ciclo que se fecha, que são as mesmas pessoas que perseguem o Padre Júlio, que fomentam essa burguesia escravocrata e que defendem esse tipo de perseguição, de preconceito, de discriminação, de intolerância nas câmaras de vereadores e nas prefeituras. Então, esse ciclo que se fechava, o governo vetou a parte de impor o orçamento no primeiro semestre. Não vetou a quantia dos orçamentos impositivos, porque é um cabo de guerra muito difícil. E eu acho que esse orçamento ele é um símbolo do que a gente vai esperar para 2024. A gente tem uma direita fascista neoliberal, que para mim são sempre duas faces da mesma moeda, não é que existem os fascistas e os neoliberais, e eles estão em campos políticos e econômicos diferentes, eles são dois lados impondo para o governo, para a população, a fome, a miséria, a não existência de política social, a superexploração, a falta de direitos trabalhistas e por aí vai. Então, os fascistas com os neoliberais impondo, e aí a intolerância é um mecanismo de exatamente você colocar uma parte enorme da população em situação de opressão, em que ela tem a dificuldade de reivindicar outros direitos que não seja ficar vivo e comer, né? Porque é para isso que o fascismo serve. Então, a gente tem essa direita articulada, organizada, tendo no parlamento essa imposição de um parlamentarismo orçamentário, de um semipresidencialismo, e aí é interessante a gente olhar para o Congresso Nacional como aquela instância de poder que reclama muito que está tendo as suas supostas garantias, né, de atividades, de separação de poderes, quando diz que o judiciário está invadindo as suas atribuições, mas ela não reconhece que ele, como Congresso, está invadindo o tempo inteiro as atribuições do Executivo, né? Tentando impor ao Brasil um projeto que foi derrotado eleitoralmente,
Então, eu penso que esse mecanismo que a presidenta Gleisi denunciou como uma necessidade do governo, dos movimentos sociais, da gente fazer a disputa política e ideológica na base da sociedade, tanto disputando a pauta democrática, os direitos das mulheres, das pessoas negras, das pessoas LGBTQIAPN+, quanto fazendo a disputa ideológica contra a ideia da família tradicional, do bandido bom é bandido morto, da violência como método, do armamento, esse processo vai precisar ser feito de uma maneira muito clara, por dois motivos. Primeiro, para a gente garantir que o Congresso Nacional, e eu tenho repetido todo dia, a gente precisa se lembrar que esse é o último ano que o Lira pode se eleger presidente, ficar presidente da Câmara. E é muito difícil alguém na posição dele aceitar perder poder. E vocês mesmos recortaram a fala quando eu disse que ele, com a votação que ele fez para deputado, não se eleger prefeito de Maceió, né? Então, ele está quase um semi-presidente da República, com uma votação insignificante para isso. E ele não vai abrir mão desse poder assim fácil, então a gente tem que esperar um ano em que Lira vai necessariamente propor outros golpes, provavelmente o primeiro deles vai ser derrubar o veto da presidência a esse mecanismo eleitoreiro. Talvez ele, inclusive, avance para derrotar o veto da presidência para a emenda das trevas, porque, como eu disse, né, os neoliberais e os fascistas são duas faces da mesma moeda, então os neoliberais vão votar a favor disso, porque eles precisam dos mecanismos de perseguição, enquanto a gente vai ter uma tentativa de luta política da sociedade pelo avanço dos direitos e umas eleições municipais que vão ser muito difíceis. Eu estava vendo uma análise de um... Travou, Helena. Infelizmente eu não vou lembrar. Travou de novo? Oi. Travou. Vamos ver se eu volto. Agora travou. Voltou. Vamos ver se... Ai, Jesus. Voltou. Vamos ver se vai. E mais uma reeleição recorde nas prefeituras. E nós estamos falando da reeleição de um número... Helenira, eu vou te pedir para sair e entrar de novo. Prefeitos e prefeitas de... Vou te pedir para sair e entrar de novo. Enquanto isso, a gente vai lendo aqui os chats, vai lendo os comentários. Isso. A gente te espera. Isso mesmo. Deixa eu ler alguns aqui, então. Tem um superchat do Miyagi, eu vou trazer para ela quando a Helenira voltar. Tem o Fernandão também perguntando, né? Acho que é mais uma pergunta retórica, não sei. Ele diz: Helenira, será que um dia um docente do ensino fundamental vai receber um salário de delegado de polícia, por exemplo? Quase uma utopia, né, Ana, isso? E ele diz: isso não melhorava pelo menos 50% dos problemas da educação? Pois é. Tem esse comentário aqui ainda falando sobre as eleições, do Edmilson Costa, que diz: as eleições municipais serão termômetro e nos revelará o quanto estamos certos em defender a democracia, os direitos sociais e humanos. Agora, alguns democratas poderiam se juntar a nós da esquerda. E o pessoal lembrando aqui, Ana, que Luiz Carlos Prestes faria 126 anos hoje, é isso mesmo? É isso mesmo, hoje 126 anos, dia 3 de janeiro. Obrigada aí por quem fez a lembrança, o Luiz Carlos Prestes, que tem a honra de ter como avô, e foi uma grande liderança política no Brasil, por muitos anos secretário-geral do Partido Comunista, líder da Coluna Prestes, que esse ano faz 100 anos, viu, gente? Centenário da Coluna Prestes esse ano. Vamos ter muitas atividades, até quero perguntar a Helenira, que eu sei que a Helenira tem uma história também com este nome. Vamos voltar a Helenira aqui? Vamos. Estamos falando, Helenira, que hoje Luiz Carlos Prestes completaria 126 anos. Grandes heróis do povo brasileiro. Grandes heróis do povo brasileiro. Ele era seu avô, é isso? Isso, Ana? avô. Então, e é interessante isso, né? Que a gente que carrega de alguma maneira pessoas que enfrentaram tantas lutas do povo brasileiro, né? E esse enfrentamento tem consequências pessoais imensas, mas a gente se lembrar que cada coisa dessas que a gente tem, né? Salário mínimo,
13º, férias, democracia, eleição direta para presidente, todas essas coisas foram conquistadas a partir de trajetórias como a de Luiz Carlos Prestes. Acho que Prestes é uma figura fundamental para entender o Brasil, né? Para entender um processo imenso de um país que passa a maior parte do tempo embaixo de ditaduras, né? A democracia no Brasil é uma exceção, e continua sendo, né? A gente reparando, e o que tem, inclusive, relação com o que a gente estava falando, é manter o mínimo, esse mínimo de democracia burguesa, que sempre atingiu só uma parte da população, é uma luta que exigiu a vida de pessoas, né? E o Prestes é uma pessoa que dedicou a sua vida a isso, né? A garantir os direitos, a organizar a população, a enxergar, você tentar construir uma alternativa. E é interessante a gente perceber que quando a gente se depara com a crise climática, a gente se depara com a natureza dizendo para a gente que o capitalismo é inviável, né? Que a gente não pode continuar do jeito que a gente está. E aí pessoas como o Prestes são as pessoas que construíram, junto com o povo brasileiro, mas sob sua liderança, a perspectiva da superação dessa estrutura social, que é uma estrutura baseada na exploração, e que, no caso do Brasil, sempre foi uma exploração ligada à escravidão, né? Historicamente, mesmo depois que a escravidão terminou formalmente. Então, o quanto a gente vê que é preciso ter uma organização política e como é importante a gente viver com a nossa história. E aí eu termino falando de Prestes, assim, eu acho que quando a gente... O Brasil, a gente sabe muito pouco da nossa história. Assim, a média da população, né? Tem muita gente na média da população que nunca ouviu falar da figura de Prestes. E aí, quando a gente pensa quem são as pessoas que são referências, que todo mundo, Exato. todo brasileiro já ouviu falar, né? Sei lá, o Ayrton Senna, o Pelé, a Xuxa, não sei, essas figuras, elas não foram importantes para a construção dos direitos, da identidade nacional, da superação da escravidão, da superação desse país latifundiário, da conquista de direitos, né? Quando a gente compara com a Argentina, por exemplo, eu nunca me esqueço de uma cena, eu estava na Argentina um dia e tinha um adolescente e eu estava olhando as notas de dinheiro, né? E tinha lá as figuras. Aí ele falava assim: esse cara que está na nota de 100 pesos, ele não vale nada, é o inimigo do povo. Agora, esse que está na nota de 1 peso é o cara mais importante da história por causa disso, disso, disso. Então, era um adolescente de 17, 18 anos e ele sabia contar. E Sabia a a gente, história. quando teve, ele sabia, e a história era dele, não era uma história externa. Não é que ele falasse como se fosse uma coisa antiga, que ele aprendeu para responder prova. Era uma pessoa que entendia, e por isso a gente tem as mobilizações que tem agora contra o Milei na rua na Argentina. E aí a falta de a gente conseguir construir essa relação com os verdadeiros heróis nacionais, que são Prestes, que é Helenira Rezende, que, né, figuras que realmente, Margarida Alves, figuras que realmente construíram a emancipação, o pouco que a gente conquistou de direitos, o enfrentamento a essa elite escravocrata, faz falta para a gente conseguir ter domínio para enfrentar essa extrema-direita que está sempre aí dando golpe na gente de um jeito ou de outro, né? Então, viva Prestes, né? Prestes vive. Independente do parentesco, de Prestes ter sido meu avô, é meu avô, né? Não está mais entre nós, mas é o meu avô, com muito orgulho. Mas, independente disso, uma coisa que sempre me impressionou na luta dele, do início ao fim da sua vida, e ele viveu muito, viveu 92 anos, foi a defesa da reforma agrária. Então, esse ano são 100 anos da coluna Prestes. E um dos pontos principais da coluna Prestes, lembrar que ele ainda não era comunista, ele era um militar insurgente, né? Militares insurgentes que queriam denunciar a República Velha, que queriam não denunciaram a República Velha, caminhando aí 25 mil quilômetros. E um dos pontos centrais era a questão da reforma agrária. Depois, quando ele vira senador nos anos 40, né? Na Constituinte de 46, de novo, você pega os discursos dele, muitos são pela questão da reforma agrária, e hoje a gente falou disso, né? Você trouxe a questão da emenda aí, da emenda
Eduardo Bolsonaro, a Emenda das Trevas, que tenta, entre outras coisas, criminalizar a luta pela reforma agrária no Brasil. Então, muito importante que essa história realmente a gente possa se apropriar dela, né? Tem gente aqui sugerindo até documentário. E eu queria, Helenira, emendar uma pergunta ainda sobre a LDO que você estava tratando, e a gente tratou hoje no início do programa, para você explicar um pouco essa questão do Fundeb, o veto, porque o Fundeb ele tem sido usado para outras finalidades que não a sua finalidade principal. Por isso, esse veto aí do presidente Lula, que o Fundeb não seja usado para kit escolar, de material escolar, kit transporte, etc. O Fundeb, desde que a gente luta pela criação dele, que foi Fundef antes, desde que a gente lutou ainda no tempo da Constituinte para ter mínimo constitucional para educação, a gente tem nele um fundo para financiar o funcionamento da escola e, principalmente, melhorar as condições de trabalho dos profissionais da educação, que sempre foram muito ruins no Brasil, e o motivo disso é aquele que a gente repete ad nauseam, que Darcy Ribeiro sempre deixou claro, que é que a crise na educação no Brasil é um projeto, né? Não é por acaso e não é por incompetência, é a competência dessa burguesia escravocrata que constrói um projeto educacional destroçado, onde trabalhadores e trabalhadoras da educação não têm condições de trabalho. Isso sempre foi a nossa prioridade. E aí, os políticos que são empregados dessa burguesia, essa mesma burguesia escravocrata, em prefeituras e governos de estado, desde o início tentaram desviar a finalidade. Por exemplo, se tem uma rua que chega na escola que precisava de asfaltamento, eles queriam usar o dinheiro do Fundeb para asfaltar a rua. E a gente fez um combate, continua precisando fazer esse combate para que não houvesse esse desvio de finalidade, que fosse garantido que fosse material escolar e o trabalho dos profissionais da educação que fosse bancado com esse dinheiro, que não significa que prefeituras, governos de estado e mesmo o governo federal não precisassem investir mais do que o Fundeb, né, na educação, por exemplo, com alimentação escolar, com uniforme, com transporte escolar e outras coisas. E o que eles tinham feito? Eles tinham colocado uma emenda ilegal, e assim, judicialmente, há muitas mesmo decisões judiciais de juízes de várias instâncias que toda vez que o Tribunal de Contas, por exemplo, questionava, ou toda vez que a sociedade entrava com ações, quando o prefeito, o governador estava fazendo esse tipo de desvio de finalidade, decisões judiciais concordavam com a gente, diziam, não, é inconstitucional, a finalidade desse dinheiro é realmente a valorização dos profissionais da educação, é a qualidade do trabalho, é a qualidade dos laboratórios das escolas e dos próprios prédios das escolas. E aí eles enfiaram um jabuti na LDO, querendo autorizar que usasse com transporte e alimentação escolar, ou seja, eles queriam legalizar o que já é considerado ilegal, e é muito necessário que o presidente Lula tenha vetado em nome da defesa da educação, porque prefeitos e governadores têm que entender que o investimento em educação não é uma opção, e não é restrito ao valor do fundo, ele precisa ir além, né, em vários aspectos, inclusive esse, por exemplo, transporte escolar. Sim, as prefeituras têm que garantir transporte escolar, existem programas do governo federal para financiar isso, mas eles não podem ser tirados do Fundeb. Então, a gente tem, a defesa da educação é todo dia, né, você vê que a gente está teoricamente de férias, né, as pessoas da educação, mas a gente não tem um minuto de paz, assim, a gente tem que estar, né, na luta todo santo dia. A gente teve as universidades com verbas muito aquém, universidades e institutos, na própria lei orçamentária, nós estamos com um problema, porque o governo do presidente Lula, ao aprovar o déficit zero, manteve o orçamento do ano passado, que é um orçamento insuficiente, ele era o orçamento da destruição do Paulo Guedes, e a gente não conseguiu elevar esses patamares, as universidades e os institutos não precisam de recomposição orçamentária, então a gente terminou o ano brigando por mais orçamento, terminou o ano brigando pela não aprovação do substitutivo do Mendonça, do novo velho ensino médio, terminou, e agora começa o ano
né, vamos ter que também, na hora de brigar pela não derrubada dos vetos, também brigar para que esse veto não caia, porque é necessário garantir, porque não tem, é uma coisa que qualquer lugar no mundo sabe, primeira condição para ter qualidade na educação é ter profissional de educação bem remunerado. Nós estamos indo para um caminho em que o Brasil vai ter apagão de profissionais de educação. Não sei se as pessoas têm noção disso. Hoje em dia, se você chega numa sala de cursinho, seja ele popular ou não, e pergunta quantas pessoas vão prestar vestibular para cursos de licenciatura, a gente tem 2% menos que isso. Por quê? Porque todo mundo sabe que é uma vida de sacrifício. É ganhar mal, trabalhar muito e ainda ser perseguido por deputados, tipo esse criminoso do Gayer, que agora foi condenado a pagar 80 mil reais por conta das mentiras que ele inventa, e ele se diz professor tendo dado aula só na empresa dele, mas vai perseguir professores, dizer que nós somos doutrinadores. Inclusive, nessa emenda das trevas também tinha muitos mecanismos ali de perseguição de uma educação livre, porque qualquer atividade que a gente fizesse, cumprindo os currículos, cumprindo as diretrizes, mesmo a BNCC, que foi criada pelo governo dele, a gente podia ser perseguido. Então, a gente está indo para um apagão, então a obrigação de garantir o Fundeb, primeiramente, para garantir as condições de trabalho, de remuneração de trabalhadoras da educação, é fundamental. Então, a gente já começa também a abrir o ano legislativo em alerta, né, para manter esses vetos na LDO. Boa, Lenira, obrigada pelas suas considerações. Tem uma pergunta do Miyagi, eu vou pedir para você responder rapidinho. Ele te diz aqui, Elenira, 2 carros-chefes do governo Lula serão escolas em tempo integral e Bolsa Escola. Será que podemos ter esperança no conteúdo escolar? E ele te deseja um feliz 2024 também. Bom, feliz 2024 para o Daniel também. Então, esperança a gente tem, mas escola em tempo integral é uma coisa muito necessária. Não existe no mundo sistema educacional que tenha a jornada escolar que a gente tem, 4 horas, e tenha realmente eficácia em oferecer para a maioria da população condições de se apropriar do pensamento científico, dos bens culturais e do pensamento filosófico. Não há. O problema é que isso precisa ser acompanhado de uma série de coisas, porque nós estamos falando de uma população em que os adolescentes, por exemplo, e mesmo as crianças, param de estudar para trabalhar. E se você tentar impor uma escola de tempo integral, você corre o risco de tirar mais gente do que colocar dentro da escola. Então, precisa ser acompanhado com financiamento, com Bolsa Família, com outras formas para garantir que a família tem as condições de manter as crianças e os adolescentes nas escolas. A bolsa, na verdade, ela não é uma bolsa, ela é uma poupança, né? É uma verba em que as famílias vão ter acesso quando o adolescente terminar o ensino médio. E aí ele tem um lado bom, porque cria um estímulo para a família manter essa pessoa estudando, mas não garante, porque você não financia ali durante os estudos. E isso a gente vai ter que ver como é que faz, porque a gente acaba, quando a gente impôs, por exemplo, o aumento da carga horária no novo ensino médio, um monte de gente saiu da escola de dia e foi estudar à noite, exatamente porque precisava trabalhar, e quando a escola de dia era de um turno, ele conseguia estudar e trabalhar de dia. Mas quando a escola passou a ser o dia inteiro, um monte de gente teve que ir para o noturno. E a gente sabe que o ensino noturno ainda é necessário num Brasil que tem um apagão de educação enorme, mas ele é de menor qualidade. As pessoas aprendem menos, isso está mais do que comprovado, as pessoas aprendem menos quando estudam à noite. E é óbvio que que quem trabalha e estuda aprende menos, tem um esforço muito maior. Então a gente precisa garantir condições. Então vamos ter que ver. É fundamental, eu sou defensora tanto da escola de tempo integral quanto da educação integral, que são 2 coisas diferentes, né, ambas muito necessárias, mas a gente vai ter que criar as condições objetivas para as famílias manterem as crianças e os adolescentes nessas escolas. Então tem que ter alimentação, tem que ter transporte, tem que ter financiamento para a família não precisar da renda que o adolescente principalmente gera. Então é isso, então vamos aí para um 2024 de muita luta, de muito trabalho para defender a educação dos fascistas e dos neoliberais,
e de muita luta para defender o Brasil dos fascistas que vão ser candidatos e candidatas a vereadores, prefeitos, prefeitas, e que a gente, na hora que for tocar esse ano, a gente vai ter que tocar com muito cuidado, porque hoje, por exemplo, nós nos preocupamos muito em ganhar a presidência, e foi fundamental que o Lula tenha ganho a presidência, mas a gente não acompanhou isso de um Congresso Nacional, não fizemos o mesmo nível de campanha, não demos a mesma importância, então nós temos que fazer muita luta para defender a educação pública gratuita, estatal, desmilitarizada, socialmente referenciada, de muita qualidade para todo mundo, em todos os espaços, né, sociais. Eu agradeço a vocês, moças. Feliz 2024 a todos nós. A gente que te Obrigada, agradece. Helenira na luta. E quem quiser aprofundar mais esse assunto, a Helenira sempre posta vídeos. Eu acompanho você lá no Instagram, Helenira, sempre com as análises maravilhosas dela, que a gente gosta muito. Obrigada, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente um pouquinho. Beijão, Rebeca. Tchau, Beijão, Ana. Tchau. Tchau.